Oiê! Bem-vindo ao programa Fala Caju, um programa que semanalmente traz para você tudo o que existe de mais doce e gostoso nessa vida. Traz saúde, felicidade, sucesso. E hoje a gente vai falar sobre um tema que pode não parecer, mas está presente na sua vida a todo momento, que é prospecção e vendas. Estou aqui com o Marco Badia, que além de meu grande amigo, é empresário e fundador da Badia Par, e ele vai contar um pouquinho para nós sobre esse tema. Então, Marco, primeiro, obrigada por você ter aceitado o meu convite e estar aqui comigo. E depois eu queria que você contasse um pouquinho o que é essa palavra prospecção. Perfeito. Eu que te agradeço, é um enorme prazer estar aqui com você. Acompanho via YouTube, no canal 25, o seu programa. E é uma honra estar nesse sofá aqui. Eu vi que já passaram algumas pessoas bem especiais nesse programa. E você está nesse hall seleto. Maravilha, é um grande prazer. A prospecção eu acho que é a gênesis, né? O começo de tudo. Então, para um empresário, para um negócio, para um comerciante, para alguém que apresenta um programa, para todas as pessoas que desenvolvem ou desempenham alguma atividade comercial, alguma atividade profissional, tudo vai começar por vendas, né? Que Sim. É aquilo que vai impulsionar, que vai trazer dinheiro, força para o negócio crescer, expandir, fazer o que ele gostaria de fazer. E para acontecer a venda, tem que ter a prospecção. É a primeira etapa de tudo, é onde você conhece seus potenciais clientes, onde você começa a conversar com eles, inicia uma relação comercial. É o começo de tudo, extremamente importante. Legal, então é justamente essa fase de você encontrar o seu cliente, começar esse relacionamento com ele. Eu quero saber mais sobre isso, mas antes queria entender como que você entrou nesse mundo de prospecção, porque eu sei que você é super especialista nisso, né? Então, como que começou isso para você? Bom, vamos fazer uma viagem no tempo. Há 11 anos atrás, meu primeiro emprego foi no WTC, no World Trade Center, aqui de São Paulo. E eu trabalhava em uma unidade lá chamada Business Club. Era um clube de relacionamento, um clube de negócios, focado em empresários e diretores de grandes empresas, sempre focando no primeiro executivo, no principal, que a gente chama de C-Level, né? CMO, CFO, os diretores. Os diretores. Os diretores. E o meu trabalho lá era exatamente de vendas. Era um programa de 6 meses para vender a associação a esse clube de networking. Isso. E aí os sócios pagavam uma mensalidade para fazer parte, né? Exatamente, pagavam uma joia para entrar, né? Acho que era R$1.500 na época, se eu não me engano, e também pagavam uma mensalidade. Tá. E o nosso trabalho era ficar de frente a frente com todo mundo muito jovem, primeiro emprego da maior parte das pessoas ali, mas era um programa super concorrido. Isso, que você é um bebê. E era exatamente esse trabalho, de vender para essas pessoas a associação no clube. Tá. E, bom, aí começava o grande desafio. 20 pessoas entravam no programa, depois de 6.000 inscritos, extremamente concorrido. Na época que o Roberto Justo estava gravando Aprendiz no WTC, então a gente fazia alguns paralelos, que tinha muita coisa em comum. E essas 20 pessoas, ao longo dos 6 meses, tinham que pontuar... Iam ser demitidas. Exatamente isso, elas iam sendo demitidas. Tirava o glamour, tirava o Roberto Justus, tirava a câmera, o resto era muito parecido, era muito igual. E as pessoas eram demitidas, sim, por performance. Tá. Era extremamente competitivo, enfim. E eu ficava sempre nas últimas posições. Sempre, Ju. Eu só não era o último. Na tábua de corte. Sempre na tábua de corte. Eu só não era o último, porque o último era demitido naquele mês. Então eu ficava sempre na beiradinha. O programa durava 6 meses e nos 3 primeiros meses foi isso. Você ficou em penúltimo? Fiquei sempre em penúltimo. E aí eu tive que tomar uma decisão. Ou acontecia alguma coisa, praticamente um milagre, né? Porque eu realmente estava performando muito mal. Ou eu sabia que eu não chegaria no 4º mês. Tá. E aí o que eu fiz foi o seguinte. Eu tentei analisar a situação, vi que as pessoas eram ótimas vendedoras, eles sabiam encantar o cliente quando estavam na frente do cliente. Eles eram muito bons em fazer isso. Que é o que a gente vai chamar de fase de condução. Que é a hora que você conhece o cliente efetivamente e faz uma proposta para ele. Tá. E a terceira fase, são 3 etapas, como eu vejo as vendas, é a fase de fechamento.
Então, eles eram muito bons em conversar com o cliente quando estavam em frente e fazer o fechamento. Tá. O que ninguém gostava de fazer era a prospecção. Tá bom, então você fala 3 fases da venda. A primeira é a prospecção, que é essa que realmente ninguém gosta, a gente vai falar mais sobre isso. Depois, condução, é que depois que você já conhece o cliente, como que você vai fazer para apresentar o seu produto, serviço e tal, e conduzir esse negócio. E fechamento, é isso? E fechamento, são essas 3 fases. Tá bom. Essas 3 fases. Aí você resolveu mergulhar na prospecção. Resolvi mergulhar. O pensamento foi, eu vou fazer bem e muito bem aquilo que ninguém gosta de fazer. Essa foi a ideia. Eu quero tentar me destacar onde ninguém gosta de fazer e talvez ali eu encontrasse um caminho. Ninguém sabe fazer, é muito difícil. É muito difícil. Tá. E é difícil porque as pessoas têm algumas barreiras com o assunto. O que é, para todo mundo entender, o que eu estou falando basicamente é você pegar o telefone, ligar para uma pessoa que nunca ouviu falar de você, que você não conhece, que não conhece seu produto, que não conhece seu serviço, e você tem ali uns 7 segundos no começo antes dela desligar ou passar outra coisa. Não estou interessado. Para dizer para ela o quanto aquilo é interessante, o porquê, e mais que isso, porque aquilo é interessante para ela. Tá. Então essa é a arte da prospecção, essa é a dificuldade. Certo. Vai contar tudo isso em 7 segundos, parece bem difícil para mim. Parece difícil. E aí, só para fechar o parênteses, você vai me contar como faz, tá? Só para fechar o parênteses, daí você fez isso lá no seu primeiro emprego e deu super certo. Deu super certo, tá. Deu super certo. Toda vez que alguém fechava um negócio, ganhava um ponto dividido meio a meio para cada uma das 2 pessoas. Era sempre em duplas. Ah, tá. E como eu comecei a montar, a fazer muita prospecção, eu era muito ruim na época, mas esforçado. Eu comecei a fazer muita prospecção, eu comecei a marcar muita reunião. Eu fazia muita ligação, portanto, pelo volume. E eu comecei a marcar a agenda para as outras pessoas, que eram boas em apresentar e em fechar negócios. Tá. Então eles fechavam negócios e eu ganhava meio ponto daqui, meio ponto dali. Eu cheguei até o 2º lugar no final da campanha, ganhei um prêmio especial pela superação. Olha, palminhas. E até hoje no WTC ainda existem as campanhas, obrigado. Ainda existem as campanhas, eles contam desse case que a estratégia trouxe alguém que não era tão bom, mas pro ranking lá em cima. Muito bom. E aí hoje você tem uma série de coisas que você faz, que eu já sei, que você é multi-empresário, mas uma das coisas que você faz é ajudar pessoas que não sabem prospectar a melhorar essa competência, né? Para elas poderem vender mais e crescer em seus negócios. É mais ou menos isso? Sim, com certeza. Bom. Então a gente vai ter que dar uma pausinha e no próximo bloco eu queria entrar mais no como que é que você faz para ajudar essas pessoas que não manjam nada de prospecção a conseguir fazer isso. Pode ser? Perfeito, fechado. Então tá jóia, a gente já vem. Fica aqui. Voltamos aqui então com o Marco Badia, que está contando pra gente como vender mais, mas partindo de uma coisa que ninguém gosta e nem sabe fazer, que é a prospecção. Me conta mais. Agora você ensina pessoas a prospectarem. É isso? Exatamente. Tá bom. O primeiro grande passo é entender o porquê que as pessoas não gostam de prospectar. Isso tem a ver com um sentimento que é muito comum nas pessoas, que é o medo da rejeição. Tudo a ver, porque é muito não, né? Quando você vai prospectar, você vai ouvir, vai ligar 100 vezes, vai ouvir 90, não quero. 90 não quero, exatamente. Tá. Então, a primeira coisa é desconstruir esse medo da rejeição das pessoas. Ajudá-las a entender da onde vem, por que nós temos esse receio, evolutivamente, como seres sociais que nós somos enquanto humanos, por que isso se origina, como isso funciona dentro da gente, quais são os gatilhos. Nossa, quero Tem um muito quê saber psicológico, de onde um quê isso psicológico. Da onde isso origina? Vamos pegar nossa máquina do tempo, então vamos voltar um pouco mais, na época dos Neandertais. Então, imagina que nós somos uma tribo e nós estamos caçando. Tá. Saímos da época dos nômades e começamos a virar os sedentários, ou seja, o homem não corre mais para caçar e viver das coisas, mas ele planta. Plantando. Ele está em sociedade, ele está em grupos.
Então imagina o quão difícil ou quão penoso seria para uma dessas pessoas dessa tribo ser expulsa da tribo. Ela perderia a proteção dos outros membros, perderia o acesso à comida que eles estão plantando e ficaria isolada. Então isso você vem tá até hoje. tentando ser conforme a sociedade para não Sempre ser conforme a expulso. sociedade. Sempre conforme a sociedade. E aí você explica isso para as pessoas para tentar fazer essa desconstrução. Primeira Exatamente, coisa. exatamente. Porque a materialização, que é a prospecção, que é a pessoa no telefone marcando uma reunião, ela tem um processo antes. Né? A vitória pública, eu conseguir conquistar algo em público, vem de uma vitória particular. Eu preciso primeiro vencer o meu medo da rejeição, entender como isso funciona, entender por que isso acontece, e isso me dá mais força para poder trabalhar com isso. Legal. E você tem alguma técnica especial para vencer esse medo da rejeição? Ou essa coisa da consciência constante? A consciência constante, mas tem um segredinho sim, vou te contar agora. Opa. O bom humor. O bom humor. Tá bom. O nosso ego, a nossa vaidade, quando ela é posta à prova com uma piada, quando a gente olha pra gente de fora e percebe que os nossos comportamentos não fazem sentido e a gente consegue dar risada daquilo, fala, gente, que bobagem eu agir dessa forma. Sim. Acaba na hora. O bom humor, ele literalmente liberta a gente dessas travas, desses bloqueios. Então é muita legal. risada, é bastante entendimento, mas o bom humor é um catalisador, ele acelera esse processo. Tá bom, então você faz esse primeiro passo, que é a pessoa realmente ficar confortável nesses sapatos, né? E aí? E aí o próximo passo é eu criar uma conexão com quem eu estou conversando ao telefone. Tá. Então, imagina que todo aquele incômodo, toda aquela timidez, toda aquela vergonha que quem está ligando também existe em quem está atendendo a ligação. Então, quanto mais eu me mostro confortável em estar fazendo aquilo, mais eu convido a outra pessoa para também estar. Então, vamos imaginar uma ligação de 1 minuto e 30 segundos. Vamos imaginar um caso prático. Os primeiros segundos da ligação, a gente precisa vencer o que a gente vai chamar de instinto de defesa da outra pessoa. Então é como se eu, ao ligar, ela tivesse uma sensação de que eu posso querer alguma coisa dela, por ser um vendedor ou por ser alguma coisa. Então ela não está disposta a me atender. Então eu preciso vencer isso. Então os primeiros segundos da ligação, é importante que eu diga o quanto eu estou interessado em conversar com essa pessoa, o quanto eu estou feliz dela ter atendido. Eu trago algum outro assunto que não tem nada a ver com vendas para desligar esse estímulo dela, para que ela fique confortável comigo em linha. Tipo um outro assunto? Um outro assunto, por exemplo, se eu sou de um banco, que é um caso prático que a gente tem trabalhado recentemente, um banco suíço da área private, que é um banco especial para um público com bastante patrimônio. Eu vou ligar para essa pessoa, por exemplo, eu vou trazer alguma notícia de mercado. Eu vou começar uma conversa dessa forma, eu vou começar uma conversa extremamente interessado em Juliana, eu recebi uma recomendação do seu nome, trabalho na NPR, trabalho num banco suíço, trabalho com a área private e eu quero te conhecer. Eu não quero te falar do meu produto, eu não quero te vender nada, eu não quero que você abra uma conta comigo, eu quero te conhecer. Eu quero saber como você construiu seu patrimônio, eu quero saber como você gere as suas empresas, eu quero conhecer a sua história, eu quero te conhecer. Isso tem que ser genuíno. Essa parte do interesse genuíno, a gente estava conversando fora da câmera, acho que também é uma coisa super importante na prospecção, né? Que você falou dessa fase de vencer essa primeira barreira e essa primeira barreira acho que já tem essa questão de você mostrar que você está super interessado genuinamente, né? Com certeza, com certeza. E ela me ajuda na segunda etapa. Na nossa ligação hipotética de 1 minuto e 30, eu acabei de vencer ali os primeiros 20 segundos, trazendo esse estímulo. E eu permito que a outra pessoa possa falar sobre ela. A gente gosta muito de falar da gente, né? É natural. Então isso já ajuda bastante. Na segunda etapa, eu preciso criar uma ponte emocional com a pessoa com quem eu estou conversando. E nada melhor para fazer isso do que permitir que essa pessoa conte alguma história dela, ou que ela fale um pouco sobre o trabalho dela, sobre algo que é importante para essa pessoa. Demonstrar interesse e ouvir genuinamente isso, ter uma escuta ativa, já me ajuda na construção dessa ponte. Legal.
E depois disso fica mais simples eu te explicar o que é NPR e fazer sempre, sempre, sempre uma chamada para ação no final. Tá. Então aí eu te pergunto, olha, dia tal, você gostaria de marcar uma reunião comigo? Então, a terceira parte, então depois que você já venceu essa barreira, você permitiu que a pessoa... Eu me perdi no número de partes, tá? Mas tudo bem. Você venceu a barreira, primeira coisa, certo? Depois você se interessa genuinamente pela pessoa e pela história que ela vai contar e deixou a pessoa contar um pouquinho. E a terceira parte é como se fosse esse fechamento dessa prospecção, é isso? Perfeito, é o fechamento dessa prospecção. Tá. Essencial para todo mundo que vai para a linha para fazer uma prospecção, saber o porquê aquela prospecção está acontecendo, por que você está fazendo esse trabalho. E o objetivo da prospecção é, para a maior parte dos negócios, marcar uma reunião. Tá. Não é a venda que vai acontecer ali, é só um momento de despertar interesse. Você conseguir para chegar conectar ali, com o conseguir cliente. conectar. Tá Exatamente. Bom. E depois na venda aí é outro processo, outro momento, que aí é aquela etapa já de apresentação de um produto. Isso. A gente vai ter que dar mais uma paradinha. E aí eu queria trazer um pouquinho de dúvidas que eu tenho, e talvez seja a dúvida de quem está em casa. Com o maior prazer. Então, já. A gente já volta. Estamos de volta hoje com o Marco Badia falando sobre prospecção e vendas. E aí, Marco, sabe o que eu fiquei com dúvida? Porque pode parecer para quem está em casa que a prospecção é um negócio super ligado a quem é vendedor ou quem é empresário. Isso é verdade ou qualquer pessoa pode aplicar isso na sua vida cotidiana? Viver em sociedade é vender o tempo inteiro. Tá. As pessoas podem não ter consciência, mas os estudos indicam que nós vendemos de 6 a 7 vezes, 6 a 7 coisas todos os dias. Todo mundo? Todo mundo, o tempo inteiro. Tá. Se eu quero te convidar para sair, se eu quero escolher um jantar, se eu preciso apresentar uma ideia, se eu quero escolher uma música numa roda de amigos, tudo isso é uma venda, é uma negociação. Sempre que alguém tiver uma vontade sobre alguma coisa e quer levar isso para as outras pessoas ou quer convidar essas pessoas a olharem para algo de uma forma diferente, aí está uma venda. Tá. Tempo inteiro, vale para todos. Tá bom. E aí, em toda venda tem esse passo da prospecção, né? Então, por exemplo, você quer convidar uma menina para sair, você vai ter que fazer efetivamente essa abordagem, né? Vai ter que ligar, vai ter que ter essa conexão antes mesmo de você fazer esse convite e fechar essa venda aí, né? Exatamente. Você quer escolher uma música, você precisa pedir a palavra, falar com o dono do rádio, né? Então, tem sempre esse passinho da prospecção, é isso mais ou menos? Sempre tem esse passinho e ele é muito responsável pelo resultado final. Tá. O início das relações, ele dita muito como aquilo vai acontecer. Tá. É muito importante. Entendi. Então você realmente indica que para todo mundo, então é legal você indicar ou falar para quem está em casa, estudar um pouquinho mais sobre prospecção mesmo. Acho que isso melhora a performance de qualquer pessoa. Melhora a performance de qualquer pessoa. A gente fala muito de prospecção e isso parece algo muito profissional, algo muito corporativo. Mas no final das contas, sobre o que nós estamos falando é sobre conexão de pessoas. Uhum. E me conectar ou estar hábil a me conectar com pessoas que até então eu não conhecia, começar este trabalho, ele abre um leque e um universo de possibilidades na vida enorme. Tá. Então tudo isso é sobre conexão de pessoas. Legal, e pode ser para qualquer um. Um outro aspecto que a gente já conversou, também fora da câmera, é essa questão dos tipos de personalidade e como todo esse estudo sobre personalidades e sobre você realmente ter esse olhar diferenciado para o outro faz com que você tenha mais sucesso, né, na prospecção. Com certeza. Fala um pouquinho sobre esse negócio dos tipos de personalidade, que eu acho super interessante. Com certeza. Eu tô adorando o programa, então eu já vou até te contar um segredo. Vou te contar um segredo por trás de tudo isso. Gosto. Não conta pra ninguém, viu, gente? Só pra nós aqui. Esse segredo é bem especial.
Por trás de prospecção, por trás desse assunto inteiro de conexão de pessoas, existe uma análise muito profunda e um autodesenvolvimento pessoal muito profundo. Tá. Então, no final das contas, o grande segredo é que o curso de prospecção Sniper, que é onde hoje eu materializo isso, curso de o meu prospecção. curso. Chama Prospecção Sniper, por Prospecção causa Sniper. daquela ideia de ser bastante cirúrgico, de ser bastante preciso. Na mira lá. Na mira, tá bom. etc. Tá. Ele é um curso de autoconhecimento. Tá. Ele é um curso de desenvolvimento pessoal. Tá. O que nós fazemos é apresentar para as pessoas todo o colorido de personalidades, comportamentos, sabotadores até, que as pessoas, no geral, têm. Tá. E aí o próximo passo é ajudar essa pessoa a se identificar, identificar a própria personalidade dentro daquele leque que a gente abre. Tá. E aí, justamente, uma vez que você se identifica, se conhece, por isso que tem muito de autoconhecimento, você toma posse de algumas habilidades e talentos Tá bom. que você tem. E o próximo passo é, se eu já me identifiquei, se eu entendi um pouco sobre personalidades e as pessoas, significa que todo mundo com quem eu vou me relacionar está dentro daquelas possibilidades. Sim, correto? Também posso tentar identificar qual é a personalidade ou alguns traços de personalidade daquela pessoa, é isso? Exatamente. Vamos falar de 4 tipos, por exemplo. Eu tenho personalidades de pessoas que são muito diretas ao ponto. Tá. Dentro do DISC, que é uma metodologia de personalidade, eles vão ser chamados de drivers ou condutores. Então eu tenho o D. Eu tenho também o I, que é o influenciador, que é uma pessoa muito mais comunicativa, que gosta de se expressar. Vamos pegar esses dois primeiro. Se eu identifiquei que ao conversar com a Juliana, eu vejo que ela é muito direta ao ponto, é importante que eu também seja. Sim. É importante que eu aprenda a forma de me comunicar com aquela pessoa. Sim. Se eu percebo, por exemplo, que é um influenciador, uma pessoa muito mais comunicativa, muito mais interessada em pessoas, em histórias, eu vou me comunicar com essa pessoa desta forma. Por isso os resultados são... É super importante você aprender a ter essa linguagem e se comunicar da forma que a pessoa entende e gosta, né? Exatamente. Tá. E esse é o grande segredo. É autoconhecimento, é autodesenvolvimento, é eu me perceber no ambiente, perceber a forma como eu me manifesto, como as pessoas me percebem e perceber as outras pessoas. Esse é o grande segredo da prospecção efetiva. Legal, tá bom. E aí deve ter uns testes, né? Eu sei que tem, mas se a pessoa em casa quiser descobrir mais ou menos o que ela é mais, tem o D, que é o driver ou o condutor, o I, que é uma pessoa super direta, etc, né? O D mais direto, o I um pouco mais de comunicação, muito mais voltado para pessoas. Você tem o S, que é uma pessoa que busca muito mais a questão de ser um supporter. É a pessoa que ajuda todo mundo, quer ajudar todas as pessoas, busca acordos. Tá. E tem o C, que é a pessoa das regras, mais processualista, muito mais questionadora. Entendi. Você tem esses quatro perfis. São esses 4 grandes grupos. Dependendo de como você também você tem uma maneira de aprender a fazer essa comunicação, né? Exatamente. Então, Marco, a gente vai ter que encerrar. Eu adorei você ter vindo aqui, já quero de novo, porque esse assunto é super interessante. E antes da gente terminar, queria saber se você quer deixar uma mensagem para quem está em casa e que está prospectando sem saber. Alguma dica sobre como melhorar isso hoje, nas 6 ou 7 vendas que a pessoa vai fazer? Seria ótimo. Maravilha. Não existem negócios se não tiverem vendas. E não existe venda se não tiver prospecção. É ali que tudo nasce. É ali que as coisas começam. É me conectando com pessoas, identificando, sentindo o meu cliente, estando com ele, vendo essa informação. Então esse assunto ele é essencial. E para mim foi uma ferramenta para eu encontrar um destaque lá no WTC, no meu primeiro trabalho. Então eu sou particularmente apaixonado por ela. Mas, dada a importância dessa ferramenta, desse trabalho, a grande dificuldade que as pessoas têm é de superar a ansiedade, o medo de começar. Mas uma vez que você começa,
a coisa flui bastante. E conta com a gente, meu Instagram tem bastante informação, conteúdo, dicas sobre o assunto, mas é essencial e eu espero que todo mundo consiga prospectar melhor. Os resultados ficam muito bons depois disso. Então, Marco, muito obrigada. A gente vai colocar seu Instagram para quem está em casa te seguir e saber mais sobre esse assunto. E obrigada para você que está nos assistindo. E fica a dica sobre toda essa jornada que pode ajudar você a ter mais sucesso nos negócios e nas relações.